utilizando-nos do calendário litúrgico, mas sem sermos escravos do calendário litúrgico, nós temos uma ênfase especial no relembrar da Páscoa. E nós não somos escravos do calendário, mas podemos usá-lo com sabedoria, como muitos têm usado, e espero que nós também. Por isso que nós lembramos da ressurreição. Algumas vozes me vêm à mente quando eu penso em ressurreição, nesse conceito teológico. Ouça essas vozes. A vida tem sido muito complexa nos últimos dias, não tem? Sido complicado, tudo tem sido tão pesado, pelo menos é o que eu sinto. E nós nos perguntamos por quê? Por que está tão difícil? Como é que eu aguentarei o peso de uma vida, que é a minha? São muitas provações que nós temos passado. Não tem sido fácil assumir tantas cargas, tantas responsabilidades. Não tem sido fácil tomar decisões tão importantes. Sinto-me impotente diante dos desafios que Deus tem dado à nossa família. Não consigo resistir às tentações da minha mocidade. Tenho sido relapso na minha vida espiritual. Estou cansado e doente. Não vejo esperança para os anos que virão. Sinto-me tão cansado. Não sei se tenho mais forças para lutar. Meu filho nunca vai me obedecer. Eu desisto. Já não tenho paciência para conviver com ninguém. Prefiro me isolar. O pecado sexual está consumindo meu coração. Eu não consigo ver mais ninguém com pureza. Estou idolatrando o ganho do meu trabalho. Eu só penso em ganhar cada vez mais. A tela do celular tem sido mais atraente para mim do que o rosto do próprio Cristo. Não tenho forças para servir. Eu estou com medo da velhice. Eu estou aterrorizado pelo perigo de faltar sustento no meu lar. Meu marido não me ama mais como antigamente. Tenho medo de perder o amor da minha vida. Tenho medo das doenças. Eu ando muito ansioso, nem doenças tenho, mas penso nelas o tempo todo. Não há mais prazer na minha vida. Não consigo me alegrar mais. São várias vozes, né? Muitas vozes. São vozes nossas. São vozes que ecoam, continuam ecoando. E eu tenho plena certeza que elas foram ouvidas no céu. E elas estão sendo ouvidas no céu. Tanto foram ouvidas, tal é o fato de que Deus as ouviu, que Deus enviou o seu único filho, para que a luz brilhasse sobre esta escuridão de nossos corações, estas ausências que nós temos, para que essa vida debaixo do sol não fosse tão pesada como ela já é, para que ele nos abrisse uma escapatória, para que o mundo não fosse essa esfera fechada, mas tivesse uma porta lá em cima, para nós escaparmos dele, para que nós avançássemos para além dele, para o santuário eterno, onde não há lágrimas, onde só temos o Senhor. Somente no poder das feridas do Cristo ressurreto. Se fossem só feridas, não seria suficiente. Se fosse só ressurreição, não seria suficiente. Mas o que é suficiente para suprir as nossas ausências e responder essas vozes são as feridas do Cristo ressurreto. Do Cristo que é glorioso, mas que tem feridas. Só essas feridas podem curar as nossas dores. Eu sei que talvez tenha faltado muita coisa na sua vida. Talvez você anseie muita coisa. Às vezes é um anseio empolgado, às vezes é um anseio negativo, como expressei aqui nessas vozes. Você não está bem. Você não tem andado bem. O seu coração não tem estado no lugar certo. E eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo que falte muita coisa na sua vida, se você crê em Cristo, se você depositar seu poder, o poder da sua vida, não em si mesmo, mas naquele que tem poder de sua ressurreição, você será satisfeito. Você encontrará aquilo que lá no início te disseram, uma nova vida em Cristo. Tinha um discipulado que tinha esse nome, eu lembro. Discipulado, nova vida em Cristo. É um bom nome. Quando nós estamos observando a história da crucificação e da ressurreição no livro de João, nós estamos tendo outros destaques. Outros destaques que não os dos sinóticos estão sendo dados. Destaques
os quais eu chamo a atenção para você porque eles estão relacionados ao cumprimento das profecias, como mencionei, então, na ceia do Senhor. Nós temos destaques para a veracidade das informações, tantos detalhes que João faz questão de explicitar. Olha o detalhe da lança sendo enfiada no lado de Jesus, perfurando esse lugar entre o pulmão e outros órgãos. Olha que detalhe minucioso, porque é um detalhe que cumpre uma profecia, mas que demarca que este corpo que ressuscitou é o corpo de Cristo mesmo. Porque ele não só tem cravos em suas mãos, como os outros crucificados têm. Ele tem uma cicatriz no seu lado, é muito detalhista, porque os nossos olhos ouviram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram. É sério, irmãos. Não é ficção. Cristo ressuscitou. João é o apóstolo da ressurreição. Leia 1 João capítulo 1. Leia o próprio João capítulo 1, o Evangelho. Ele viu. Esses olhos que a terra há de comer, viram. Não foi ninguém que me disse. Eu vi. E ver isso transformou a minha vida. Mas há outros detalhes que eu amo no Evangelho de João. Dentre eles, o simbolismo profundo. Trazer, por exemplo, as trevas como um símbolo do afastamento de Deus. Judas chega de noite para trair Jesus. Jesus, por outro lado, ressuscita e Maria Madalena vê de madrugada. Então, a madrugada é o raiar da manhã. A traição, o poder das trevas, o príncipe das trevas que se aproxima, chega de noite. Mas de dia, no raiar, na aurora, Cristo está sendo revelado como ressurreto para Maria Madalena e os outros que a seguiram. É muito simbolismo, é muito belo, é muito marcante. Mas não somente isso. Eu amo João pelo peso existencial que ele dá àquelas vidas que se encontram com Jesus. Basta lembrar de João capítulo 4. Olha o peso existencial. O que quer dizer peso existencial? Aquela marca de transformação de vida, de mudança de rumo que é efetuada naqueles que se encontram com Jesus. O peso que mencionei na ceia do Senhor, perguntando se a obra de Cristo está consumada, ela está consumada na tua vida? Ou ela está em um processo de um progresso espiritual, de uma demonstração de que você está entendendo isso, de que você está aplicando isso nas áreas da sua vida? Tem peso existencial? Quando a narrativa da ressurreição chega a nós, no capítulo 20, temos 3 grandes personagens aqui que estão sendo atingidos com esse peso existencial. 3 personagens. Maria Madalena, os discípulos e Tomé. Os 3 estão com grandes problemas. Os 3 estão ecoando essas vozes que nós pensamos no início. Vozes de angústia, de dor, de por que estamos aqui, de ausências. A voz de Maria é a voz do luto, de alguém que experimentou o amor, mas logo o amor foi lhe tirado. A voz de quem perdeu alguém e não consegue parar de chorar. A voz dos discípulos que ecoa é de medo, de trancar-se, de não saber aquilo que virá, de não ter paz no coração, de não ter alegria, apenas tristezas. A voz de Tomé, talvez a mais ríspida de todas, é uma voz de dúvida, de ateísmo, de incredulidade, de dizer, eu não acredito. Diante de tudo que vimos, se eu não vir, não acreditarei. Mas o peso existencial bate neles quando Cristo ressurreto aparece e os transforma, porque nós percebemos a condição deles sendo revirada. Maria é revirada do luto para a missão. Vá falar, vá anunciar. Os discípulos são revirados para a alegria, para a paz. Tomé é revirado para a fé. Há uma reviravolta, há um giro completo. João, então, vai narrar a ressurreição como uma experiência de libertação. Eu não estou tanto enfatizando o fato teológico da ressurreição nessa noite. Embora, teologicamente, você deva lembrar de algumas coisas, porque a teologia é a base para o peso existencial, para a transformação da tua vida. Dentre essas coisas, a ressurreição não é imortalidade, viu? Porque o próprio texto vai nos demonstrar, contextualizando, de que Jesus morreu mesmo. Não é que ele era imortal e fingiu estar morto. Ele morreu mesmo. Ele não é como os deuses gregos ou outros deuses que são imortais. Ele morreu porque ele tornou-se homem. Ele morreu mesmo. Não foi fake. Mas também ressurreição não é reencarnação, como outras religiões dizem.
E a ressurreição tanto é provada como não sendo reencarnação, que a ressurreição é efetuada no mesmo corpo que morreu. A reencarnação não é efetuada no mesmo corpo que morreu. Você reencarna em outro corpo, em outra existência, em outro modo de existência. A sua vida continua de outro jeito. Mas os evangelhos, especialmente João, estão mostrando uma continuidade do corpo morto para o corpo que ressuscita. Não é encarnação. Os evangelhos não aceitam nenhuma teoria espiritual que não seja a que eles apresentam. Não dá para ser espírita, segundo as Escrituras. Não dá para ser hindu, não dá para ser budista. Não dá para ser kardecista diante das Escrituras. Não dá. Pode até parecer bonita algumas de suas teorias, mas não dá, segundo as Escrituras. Entretanto, mesmo havendo uma continuidade de um corpo para outro, continuidade tão marcada que até o lado está furado, mas também há uma descontinuidade. Porque por duas vezes, as portas estão fechadas e Jesus entra. E não é que ele arromba as portas. É porque o corpo dele agora é de outra ordem. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Leia todo aquele capítulo e veja, a ordem do corpo ressurreto é diferente da ordem do corpo natural. É como comparar o sol e a lua. São coisas diferentes. O corpo ressurreto passa em paredes. O corpo ressurreto não tem mais fome. O corpo ressurreto é diferente. Tem uma certa descontinuidade aqui. É superior o corpo ressurreto. Há uma transformação. Tal transformação que, muitas vezes, aqui nessas narrativas, eles não reconhecem Jesus. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus está com eles e eles não reconhecem, porque o corpo é diferente, mudou. Tem uma transformação ali ocorrida. O túmulo vazio tornou-se, portanto, o grande fato e a grande prova que retira qualquer dúvida. A dúvida já foi implantada lá no início, lá em Mateus. Roubaram o corpo de Jesus. Foi roubado? Não foi, não tem provas. É impossível que isso tenha acontecido. Então, Jesus simplesmente dormiu na cruz e depois acordou, foi um desmaio. Também é impossível, ele foi furado no lado. Ele foi morto. Chegaram para quebrar seus joelhos, para então tirá-lo da cruz e perceberam e atestaram que ele já estava morto. O ser humano tenta escapar da narrativa da ressurreição, porque se a narrativa da ressurreição está correta, o cristianismo está correto. O cristianismo está balizado, mas pelo contrário, irmãos, na narrativa da ressurreição, na afirmação dela está a nossa libertação. Assim como foi para Maria Madalena, assim como foram para os discípulos e assim como fora também para Tomé. Não devemos fugir da ressurreição, mas tomar para nós o seu poder que cure nossas feridas, que responda às vozes angustiadas do nosso coração, vozes de ausência. Lendo comigo, capítulo 20, versículos 11 ao 18, eu quero que você fundamente a sua vida no poder da ressurreição de Jesus. O poder que tira da morte vida, que tira do pecado graça, santidade, transformação. Que a ressurreição de Jesus aqui nos conceda, como concedeu a Maria, a cura das feridas, da ausência do amor. Leiamos versículos 11 ao 18. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Maria de Magdala,
Maria Madalena. Dessa pequena vila perto de Cafarnaum, desse local perto de onde Jesus ministrou tanto tempo. Quem é essa mulher? Uma mulher retratada tantas vezes nas Escrituras, com tanta ênfase, mas em João ela encontra o seu protagonismo, porque foi ela que estava ali aos pés de Jesus, aos pés desse Senhor morto, mesmo sem saber o que aconteceria, mas chorando, chorando. Não era Maria sua mãe, era Maria Madalena que estava lá. Lucas capítulo 8, versículo 2, nos fala sobre ela. E diz que ela estava entre algumas mulheres que seguiam Jesus, faziam parte de um grupo de mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E essa em específico, Maria, chamada Madalena, talvez a pior delas, porque é destacado. Nela haviam 7 demônios. Portanto, dela foram expulsos 7 demônios. Eu não sei se você lembra. Mas 7 demônios é uma maneira de Jesus dizer que alguém está completamente dominado por Satanás. Porque se a casa está vazia, aquele demônio sai, depois traz mais outros para ali habitar. É uma maneira de dizer que ela estava completamente dominada, seja pelo pecado, seja pelo domínio satânico, que no final das contas é a mesma coisa, mas ela estava completamente opressa, completamente enjaulada. É por isso que ela chora, não é? É de se entender, irmãos. É de se entender de que essa mulher que foi liberta de tanta coisa, essa mulher de quem tanto foi perdoado, ela tanto amou. Tanto amou o Cristo. Por que ela chora tanto? Por que os anjos fazem questão de pontuar isso? Por que choras? Por que choras? E Jesus pontuou outra coisa. Quem você está procurando? São as perguntas essenciais. Porque o choro, conforme você pode ver no versículo 13, mulher, por que você está chorando? É o peso existencial. E a resposta teológica da ressurreição está na pergunta de Jesus logo em seguida, versículo 15. Mulher, por que você está chorando? É o peso, Jesus conhece a necessidade, mas com a resposta que está embutida na pergunta, a quem você procura, dependendo de quem ela procura, o seu choro vai cessar. Tudo se encaixa perfeitamente, concorda? Quem é essa mulher? Por que ela chora tanto? Por que a ausência de Jesus lhe pesa tanto no coração? Porque ela perdeu um amor. Não um amor erótico. Não um amor de casamento. Ela perdeu um amor de amigo. Ela perdeu o amor de um Rabone, de um mestre. De alguém que passou e em santidade a curou, a chamou para si. E agora esta pessoa estava morta em um túmulo. Havia uma pedra ali impedindo o seu reencontro. É por isso que Maria chora. E, embora não reconheça, porque eu disse, há uma descontinuidade entre o corpo de Jesus pré e depois pós-ressurreição, você percebe que ela cai em si, ainda pensando que ele é um jardineiro e se o Senhor tirou daqui, me leve, porque eu quero ver, quando ele fala simplesmente o seu nome. Maria! Maria! Ô mulher! Não é a primeira vez que Jesus usa a palavra mulher no Evangelho de João. Ele se referiu à sua mãe também como mulher. Mulher, preste atenção. Mas não aqui. Aqui em específico, para chamar a atenção dela, chama de Maria. Lembra João capítulo 10, não lembra? O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E se você é a ovelha do bom pastor, o que é que vai acontecer quando ele te chama pelo nome? Você vai o reconhecer. Mesmo não o vendo. Mesmo talvez vendo-o, mas não reconhecendo-o. Mas ele vai te chamar e você vai perceber a voz dele. É aquela inflexão. Ele falava assim, Maria. Outra pessoa não me chama assim. É o meu amor. Meu amor voltou. E logo após ela responde, Rabone, meu mestre, deu certo. Olha, irmãos, nós temos muita necessidade de amor. Talvez muito da nossa brutalidade,
de nossa vontade de se isolar, de nossas picuinhas. Na verdade, não seja porque somos tão maus assim. Na verdade, talvez seja só falta de amor. Nós não somos amados e então reagimos com raiva a qualquer coisa. Reagimos como se fôssemos a escória da humanidade, como se ninguém ligasse para nós. E o que na verdade nos falta é apenas amor. Se fôssemos amados, estaríamos tranquilos. As pessoas falariam de nós e nós não ligaríamos, porque somos amados. Na verdade, uma das grandes ausências que há em nós é de amor. Nós não nos sentimos amados. Nós dizemos crer que Deus nos ama, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, nos dando... Mas na prática, falta-nos amor. Nós não cremos que somos amados. É nessa troca de perceber que Cristo ressuscitou e de que Ele é o nosso mestre, é daí que nasce o amor. Embora nós tenhamos aqui uma relação pessoal, uma relação de Maria Madalena mesmo e Jesus homem mesmo, como uma amizade, nós não podemos deixar de perceber que é muito mais do que isso. É o Senhor Jesus, é Deus. Se temos essa amizade com Jesus, se temos essa proximidade com Jesus, vendo o ressurreto, seremos então satisfeitos. Talvez o que haja de anseio em nossas almas é que Cristo para você ainda está morto. Talvez o que ainda falta na tua vida é perceber que Ele ressuscitou, que o poder de sua ressurreição trouxe-o para perto de nós de novo, de que Ele não está longe, de que Ele está a uma distância de oração. Basta orar e nós nos encontraremos. Basta ler a sua palavra. Jesus fala algo estranho, como que uma exortação dizendo, não me segure, não me detenha, foi traduzido assim. Mas você pode traduzir de outras maneiras, como não me toque, não me toque, não me pegue ou não me segure. São 3 possibilidades. Seria estranho não me toque, porque logo após ele diz, Tomé, toque aqui. Será que é preconceito com mulher? Dizendo, mulher não me toque, mas Tomé me toque. É tanto que nossas traduções estão entendendo que não é isso. Mas não me detenha. A ideia de segurar nas vestes. Não me detenha, não me segure, Maria. Lembra daquela mulher que seguia Jesus e segurava nas suas vestes e impedia o seu passo? É como encontrar alguém que há muito tempo não víamos e seguramos ela, e abraçamos e não deixamos ir. Não tem aquele abraço apertado? Que a pessoa diz, tá bom, eu preciso respirar. Segura, não me segure, Maria. Porque embora eu sei que você tem uma necessidade de mim, mas a missão é maior do que você. O crente em Cristo Jesus precisa entender isso. O Salvador Jesus Cristo te salvou, mas salvou o irmão também. Salvou a irmã também. Ele não é só seu, viu? Não me detenha. Existem outros motivos para ele falar isso. Não me detenha por quê? Porque o plano não foi terminado ainda. Ainda preciso ascender ao Pai, subir ao Pai. E você tem outra coisa para fazer. Vá e conte aos meus irmãos, minha família, que são os discípulos. Conte aos meus irmãos que subo para o Pai, Pai de vocês, por isso que são irmãos. Subo para o meu Deus e o Deus de vocês, por isso que são irmãos. Incrível perceber o seguinte, talvez o grande problema aqui e a razão da exortação não me detenhas seja a seguinte, se você já perdeu alguém, se você já viveu o luto, que é o caso de Maria Madalena aqui, um dos fenômenos que existe no luto é de sonhar com a pessoa morta. E um dos sonhos mais emocionantes, para não dizer que é ruim, porque machuca muito a alma, é quando você sonha com a pessoa morta e no sonho você pensa que ela está viva. Que como se toda aquela morte, aquele velório, tudo não passasse de um delírio. E no sonho você é convencido, eita, nos enganamos, ela está viva. É como se Jesus estivesse dizendo isso para Maria. Maria, me segurar não adianta nada. Não, você não tem que se prender a mim, como se eu fosse desaparecer como um sonho. Esses sonhos, quando você tem, você não quer acordar, né? Não é o caso aqui.
Jesus não é só um sonho dos cristãos. Jesus não é só um sentimento bom, uma palavra bonita numa música, um choro que nós derramamos quando estamos muito angustiados. Jesus não é só isso. Ele supre isso, mas ele não é só isso. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Como se ele estivesse dizendo para Maria: olha, Maria, não é tempo de você me segurar, de você me abraçar agora, mas é tempo de alegria, de você compartilhar as boas novas. Não é para você se grudar em mim. Eu não vou desaparecer. Você não precisa me proteger no seu coração. Vá lá, fale de mim. Olha como, de maneira assim muito restrita, em um microcosmo, nós temos a nossa vida. Jesus está ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos, concorda? Ele está, inclusive, para nos capacitar. Mas ele não está do jeito que você quer. Você já deve ter percebido. Quando você está ali sendo tentado em relação ao pecado, o que é que você desejaria? Que Cristo estivesse ao seu lado e pegasse a tua mão e impedisse que você pecasse, não é? Aí você percebe, muitas vezes para a sua frustração, de que ele não está assim. Que você é responsável por não pecar. Muitas vezes você está angustiado e você queria que Deus estivesse ao seu lado, limpando as suas lágrimas, te oferecendo um lenço, um consolo. Mas ele não está. E não é porque ele não esteja, mas é porque ele não está do jeito que a gente quer. No horário que a gente quer. No modo que a gente quer. Nós somos como Maria, queremos ele aqui, agora, abraçado. Mas há algo maior. Ele está conosco para nos capacitar para falarmos dele. Tudo aqui volta-se para o contexto da missão. Missão não é um apetrecho para a igreja. Não ministério adicional, missões, tal e tal. Missão é o centro da fé. Maria, vai lá anunciar, é isso que você tem que fazer. Mulher samaritana, vá lá anunciar, você foi satisfeita? Pois vai mostrar o caminho da água para os outros. Não se prenda como se eu fosse seu, exclusivo seu. Diga aos discípulos que eu estou em processo de subir para o Pai. É anticlimático isso. Porque quando você perde um amor que você via todos os dias por 3 anos, aquela pessoa que passou na tua vida, transformou a tua vida, você perde-o para a morte. Mas, surpresa, ele voltou. E você o reencontra, é anticlimático. Você está vendo um filme desse e você diz: agora sim, será felizes para sempre. Eles vão ficar juntos até o fim. Vão não. Maria, vá cumprir a missão, porque eu tenho a minha missão também para cumprir. Eu estou com você, não do jeito que você quer. É isso que a gente tem que entender. Esse luto, essa falta de amor, essa ausência que constrange é redirecionada por Deus para a missão. Nós somos amados e amamos quando proclamamos de Cristo Jesus em nossas vidas. Então o poder da ressurreição vem aqui não só para te satisfazer. Eu não estou aqui apresentando uma fé existencial, como muitos teólogos caíram nesse canto de sereia. De que a fé só existe para curar a ansiedade, a fé só existe para curar a depressão, a fé só existe para restaurar casamentos quebrados. Assim, a fé se torna só instrumento para servir o ser humano. E nunca centralizando Deus, centralizando aquilo que Ele faz. Não é. A glória está nele. O plano é dele, o evangelho é dele. Mas no processo, obviamente, vai te curar. Vai causar um peso existencial, uma martelada existencial na tua vida. E é isso que eu quero que aconteça. Que você não sofra mais por amor. Você é jovem aí, talvez pode sofrer por uma namorada, um namorado, você terminou, uma pessoa que você gosta. Mas crente não pode estar se lamentando porque não é amado. Não pode. Não pode estar pelos cantos, como um coitadinho, dizendo ninguém liga para... Não pode. Porque Cristo te ama. E você continua vivendo assim, você está dizendo, teu amor não é suficiente, Senhor. Não é do jeito que eu quero, tem que ser ao meu jeito, do jeito que eu quero, nos meus padrões. Não é para missão. O amor que você recebe é para ser dado. Aquele que recebe de graça deve dar. Esse é o propósito do amor de Deus em nossas vidas. A ressurreição nos concede cura,
para as feridas da ausência de amor. Talvez teu pai, tua mãe não te amaram como deveriam amar. Talvez teus irmãos, aqui eu tenho certeza, os irmãos dessa igreja não te amam como vocês deveriam amar este irmão. E nem são amados de volta. E nós vamos nos ferindo no processo. Por que que o irmão tal não liga para mim? Por que que a igreja não cuida de mim? Eu achei engraçado porque Lia errou uma palavra, mas acabou falando de uma realidade. Ela caiu ali, domingo, e ralou o joelho. E ela chegou para mim e disse: papai, igreja me machucou. Pronto, os crentes falam assim. A igreja teve culpa, foi a quadra da igreja, mas foi ela que caiu na quadra. Mas ela disse: a igreja me machucou. Ela falou errado, mas ela profetizou aí. Tem crentes que estão dizendo aí: a igreja me machucou. E a igreja, na verdade, não fez nada. E afinal, o que é a igreja, né? Essa entidade, são pessoas que te machucam. Mas quem está firme no amor de Deus consegue superar, perdoar, devolver amor, mesmo quando não te dão amor. É assim que nós somos tranquilizados. Coração amado, ele vive tranquilo. Isso nos leva ao segundo poder da ressurreição. Eu quero que você reconheça o poder da ressurreição, que vai conceder cura ao teu coração diante do medo que paralisa. Diante do medo que nos faz parar, não seguir, não cumprir aquilo que Deus tem em nossas vidas. Lemos a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Ao cair da tarde, daquele mesmo dia, Maria Madalena vem e anuncia: eu vi um Senhor. Eu vi o Senhor. É muito simples, ela é redirecionada do seu luto para a alegria de cumprir a missão. Entende isso? Quem cumpre a missão? Quem cumpre a missão reconhece um tipo de alegria que não é uma alegria normal, é um tipo de bem-aventurança. Mas os discípulos estão em um contraste aqui com Maria Madalena. Maria Madalena, embora em luto, embora numa angústia existencial, mesmo assim ela não tem medo e está diante do túmulo, chorando. Então João nos apresenta ela como melhor do que todos os outros. Porque os outros estão em um estado de covardia e ela está lá, na angústia do seu coração, chorando. Não podemos falar sobre Maria, uma vez que Maria, durante a crucificação, é liberada por Jesus. Talvez já uma mulher mais velha, dizendo: cuide dela, ele é seu filho, você é mãe dele. E talvez nesse momento Maria foi liberada de tanta angústia e disse: vá para casa, você está cansada, minha mãe. Mas aqui nós temos os discípulos trancados. Eu sei que não dá para fazer muita teologia aqui dessa incredulidade. Nós temos um fato sendo declarado: estavam trancadas as portas, mas João interpreta essas portas trancadas. Essas portas estavam trancadas, versículo 19, por quê? Por medo dos judeus. E se a palavra entrou na psique dos discípulos e declarou isso, é porque é verdade. Se você ler o capítulo 12, você vai perceber que uma das grandes acusações do Evangelho de João são daqueles líderes judaicos que até acreditaram em Jesus. Que não tinha como não acreditar. Viram sinais, viram milagres. Viram a água se transformar em vinho. Viram mulheres endemoniadas sendo libertadas. Viram um cego de nascença vendo. Então, se eles eram pessoas lógicas, se eram pessoas racionais, não podiam deixar de crer. Não podiam deixar de acreditar. Mas deixaram de acreditar ou de professar essa crença com medo da retaliação. Deixaram de professar essa crença com medo de perder da glória e da aceitação dos homens. O que está diante de você aqui não é simplesmente crer e não crer.
Porque nesse nível mais avançado está Tomé, ele não crê mesmo. Mas talvez esteja aqui diante de você que crê algo mais profundo. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que creem, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Zero. São aventureiros da fé. E um aventureiro é tipo isso, né? Nós fazemos trilhas às vezes. Não podemos nos declarar trilheiros, né? Cadê os meninos? Porque profissional não tem nada. Escorrega, cai na lama, né? Nós somos aventureiros. Vamos lá e uma vez por ano fazer as coisas lá, né? Andar nas trilhas. Os crentes assim, eles são aventureiros. Eles estão assim de passagem e são peregrinos, não no mundo, são peregrinos na igreja. São peregrinos na fé. Mas, meus irmãos, você deveria perceber que não é tão simples só entre crer e não crer. Há quem creia, mas não viva de acordo com o que crê, porque está com medo. Esse é o caso da igreja dos Hebreus, lembra? Eles creem, mas crer cobra muito. Então, muitas vezes, eles deixam a crença de lado para não perder as coisas que têm, para não perder da sua conta bancária, para não perder das suas amizades, para não perder emprego, para não perder apoio político, para não perder uma bolsa na faculdade. Então, até creio, mas vamos guardar um pouquinho aqui. O que a Escritura está dizendo é que, embora haja toda essa complexidade, quem crê e deixa a crença de lado, na verdade, não é muito diferente de um ateu. Não é. Porque a aproximação para com Cristo tem que ser como Maria Madalena, sem medo. É uma aproximação ansiosa, é uma aproximação que eu não estou nem aí para o que vão dizer. Eu não estou preocupado, eu quero Cristo e só Cristo. Eles estão paralisados. Eles estavam trancados. E não se engane. Eles estão trancados por não terem ouvido da ressurreição. Eles já ouviram. Maria já falou. Mas parece que não houve diferença aqui. Jesus precisa ministrar mais profundamente. Jesus chega e veja a insistência de Jesus. 2 vezes dizendo que a paz esteja com vocês. E eles dizem como religiosos, amém. Shalom, shalom, Jesus. Religioso é assim, ele responde ao preceito. Não entenderam da primeira vez. Dizendo isso, que a shalom esteja com vocês, que a paz esteja com vocês, Jesus mostrou as mãos e o lado. Então, há uma primeira reação. Os discípulos acuados se tornam discípulos agora alegres. Estão alegres ao ver o Senhor. Mas Jesus não está satisfeito ainda. Mais uma vez, parece lá com Pedro, logo depois, capítulo 21, tu me amas, uma repetição. Agora ele repete que a paz esteja com vocês. Vocês não entenderam. A paz esteja com vocês, na primeira vez, mostrando as evidências da ressurreição. Deste peso que estamos evidenciando aqui, de que se ele ressuscitou, se alegrem. Se alegraram, amém. O cristianismo dos aventureiros, ele vai até aqui só. Jesus diz que a paz esteja com vocês. Eles veem a ressurreição e se alegram. Ponto final. Seria fácil, né? Seria muito fácil se fosse só isso. Eu vi Cristo morrendo por mim, eu vi Cristo ressuscitando por mim, eu tenho a vida eterna. Eu estou alegre. Estou satisfeito, estou salvo e estou sentado. Só isso. Mas Jesus não está satisfeito e não deveria estar, porque o medo não pode ser transformado só em alegria, mas é uma alegria que deve ser produtiva. Porque Jesus, na segunda vez, no versículo 21, diz, assim como o Pai me enviou, também envio vocês. Eles estão acuados, parados, olhando uns para os outros. Jesus está dizendo, saiam, vão para fora e vão olhar para os outros. Vão ver os perdidos, vão alcançá-los. Porque, afinal, se o poder da ressurreição existe, ele deve ser um poder transformador. A nossa tendência natural é nos trancar em nós mesmos, não é? É nos isolar. É, a qualquer sinal de fumaça, nos resguardar nas nossas casas. A pandemia foi tudo o que nós queríamos. Nós
finalmente cumprimos aquilo que queríamos. Eu não estou falando sobre ela, eu estou falando sobre nossa reação. E até hoje nós pagamos um preço. Mas Jesus diz: vocês têm que sair. Vocês têm que servir. A paz, para estar com vocês, precisa de um motivo. E o motivo é para que vocês vão enfrentar este mundo com a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. O mundo vai perseguir vocês, disse Jesus nos discursos de despedida. Mas a minha paz vai com vocês, minha shalom. E aqui ele mostra, olha, está vendo aqui? Está vendo aqui a minha ressurreição? Eu ressuscitei. Essa é a chamada grande comissão joanina. Jesus está nos enviando assim como o Pai o enviou. Você crê nisso? Você crê que a paz em Cristo Jesus, que ele conquistou a paz por meio do seu sangue e da sua ressurreição? Essa paz é para que nós possamos ir. A capacitação é mais explícita a partir do versículo 22, quando Jesus sopra, dizendo: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Se retiverem, serão retidos. Mais uma vez, um eco de Gênesis, quando Deus sopra sobre o homem ou no homem, e então, a partir desse sopro nas suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. A ressurreição está aqui, de novo, no microcosmo. Éramos mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos muito parecidos com o barro sem vida lá de Gênesis. Assim como Deus Pai se aproximou e soprou sobre esse barro, dando vida, Jesus se aproximou em nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nessa representação está aqui soprando sobre nós, dando-nos uma nova vida. Chega à conclusão aqui, irmão. Você recebeu nova vida, você recebeu esse sopro do Senhor para você, é para você proclamar. Esse sopro é para gerar vida. Lá em Gênesis, qual era a vida esperada sobre Adão e sobre Eva? De que eles crescessem, se multiplicassem. Então, tinha um preço. Jesus não deu de graça. Aqui, ó, vão viver. Vivam o que vocês quiserem aí. Não, vocês vão viver o que eu quero. Vocês vão servir. Vocês serão jardineiros. Vocês serão cuidadores dessa criação. Agora, no tema da nova criação, o que é que nos é dado? A partir dessa prefiguração e depois lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Nós não somos mais chamados a cuidar da criação. Isso aqui já é óbvio. Você tem que trabalhar, você tem que achar uma ocupação na sua vida. Mas você agora tem responsabilidade sobre a nova criação. Porque você está sobre o novo Adão. Você está sobre o Espírito Santo. Foi soprado sobre você. Qual é a nossa responsabilidade sobre a nova criação? Trazer pessoas para o reino do Filho do amor de Deus. Se a nova criação está sendo inaugurada em Cristo Jesus, e você está lá dentro, qual é a sua responsabilidade? Trazer mais pessoas para dentro. Chamar mais pessoas. Nós assim continuamos aquilo que Cristo veio fazer. Perdoar pecados. Proclamar uma mensagem de perdão e também de condenação para quem não quer. Então, Jesus redireciona o medo. O medo que é em nós. Nós não cumprimos a missão porque temos medo. Pensa existencialmente aqui. Eu não estou falando aqui nessa linha mais básica de que eu não vou evangelizar porque eu tenho medo. Se for só isso seu problema, nosso problema, aí é fácil. Nós vamos fazer um curso de autoajuda aqui para você vencer a sua timidez. Seria tão fácil se fosse só isso? Vamos chamar aqui um palestrante motivacional, botar umas brasas aqui, né? A gente pega uns cacos de vidro, melhor. Para você vencer, você vai pisar nos cacos, todo mundo gritando, vai, vai, vai. E aí você vai passar nos cacos. E aí você vai vencer sua timidez e agora vai evangelizar. É esse o problema? Esse é o nosso medo? For só isso. Eu também sou tímido. Eu estou aqui, então, não é só isso. O medo que nós temos é, eita, eu vou perder aqui esse encontro do trabalho. Não é nem mandatório o encontro do trabalho. O trabalho está te explorando. Você vai porque quer ir, porque quer agradar tal seu patrão, mas não vai servir ao Senhor em um dia da sua semana. Você tem medo de
perder aquele ganho, de perder aquela vantagem. Você tem medo de perder o seu descanso. Eu estou tão cansado, pastor. Os homens, principalmente os homens. Sempre coitados, os homens. Eu chego tão cansado do trabalho, pastor, você não imagina. Não imagino. Tão cansado, tão esgotado. Aí a sua esposa vem e você não vem. Incrível, né? Porque sua esposa não faz nada. Com certeza. Por que o homem é tão cansado? O senhor não sabe o peso do meu trabalho. A gente consegue imaginar, sim. Mas se você não tem forças, assim, para vir numa escola dominical, por exemplo, e aprender da palavra do Senhor, você não vai nem fazer nada. Você vai sentar numa cadeira aí, você vai acordar 8h30, dá tempo, 8h30, tomar o café, vir para cá. Não, mas não dá. Imagine nas coisas sérias da vida, porque vir para o EBD não é nem coisa séria. Não é nem coisa assim para dizer que vantagem. Imagine nas coisas sérias, de sairmos proclamando, de chamarmos um colega de trabalho para falar do Senhor, para ler a palavra do Senhor, de estar em um pequeno grupo. Imagine. Para outras coisas nós temos muita disposição, mas para as coisas de Deus temos medo. O mesmo medo que movia-os a se afastar, a dizer, se nós atacarmos os judeus aqui, nós teremos retaliação. Se eu servir ao Senhor aqui, eu vou perder. Minha pergunta para você, você vai perder o quê se você servir ao Senhor? O que você acha que vai perder? Você está deixando de vir para a igreja ou servir ao Senhor em um contexto fora da igreja? É porque você está ali com seu filho, discipulando ele, é? A troca é essa? Se for essa troca, amém, que Deus te abençoe, faça. Tente fazer um equilíbrio de discipular seu filho e vir para cá também, mas eu tenho certeza que não é. A troca é porque você está fazendo um culto doméstico. A troca é porque você está fazendo um culto evangelístico só você. Você está ali com toda a sua família descrente, você está fazendo um culto evangelístico. Pastor, não chego, porque eu tenho que estar com minha família aqui, que eu estou evangelizando elas toda semana. É essa a troca? Nós queremos te ajudar, inclusive. Geralmente não é essa a troca. Não é. Nós somos mais adeptos a uma academia do que a igreja. Na academia é o cheque semanal, todos os dias. Eu não. Você sabe que eu não. Mas alguns são. Mas na igreja, meu amigo, para servir ao Senhor, medo. Tenho medo de perder. Medo de quê? E finalmente, a ressurreição nos concede cura para as feridas da falta de fé. Tudo está conectado. Embora Maria Madalena seja a melhor dentre os três, nós temos, depois dela, da falta de amor, desta ausência de amor, nós temos a ausência de coragem e então a ausência extrema, que é a ausência da fé. Na incredulidade em si, Tomé, um dos 12, 24, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, ali não puseram o dedo e não puseram a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Parece que eu estou ouvindo a voz de alguns irmãos aqui. Eu ouço a mesma voz. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Terceira vez. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo. Veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Por providência divina, Tomé não estava presente quando Maria Madalena anunciou e quando Jesus apareceu. Provavelmente ouviu a anunciação depois. Tomé representa a nossa incredulidade, que é refletida nos discípulos, embora nossa incredulidade seja muito tímida. Poucos aqui teriam coragem de dizer, eu estou lutando contra o pecado da incredulidade. Poucos. Somos muito tímidos nessa área porque temos medo de ser condenados pela igreja. É melhor reconhecer a incredulidade do que lutar silenciosamente sozinho contra a incredulidade. Precisamos de ajuda muitas vezes. Mais uma vez, Jesus está declarando a sua paz.
Eu digo que ouço as vozes, os ecos, não só de irmãos. Eu faço aqui um adendo, eu ouço minha voz muitas vezes aqui. Se eu não receber uma prova, eu não vou crer. Se eu não vir com os meus olhos, eu não vou crer. Você ouve sua voz aqui? Dizendo, Senhor, se eu não receber aquele dinheiro, se eu não receber aquela provisão, se eu não receber aquele abraço, se eu não receber aquela aprovação, não crerei no teu amor. E vem Jesus, e de maneira interessante, parecido com Maria Madalena, ele responde à necessidade de Tomé. Sua necessidade é tocar? Pois toque. Então Jesus responde àquela ausência de fé com provas. Podemos fazer isso. Está com problema em crer, por exemplo, na doutrina da eleição? A gente tem provas aqui. Podemos dialogar, ver teologia. Está com problema em crer sobre a relação de Deus com o mal? Podemos fazer uma defesa bíblica com você, uma apologética. Estudar, fazer uma análise filosófica se for necessário. Mas só isso não é suficiente, sabe? Porque raras vezes o nosso problema é meramente intelectual. Na maioria das vezes, é como eu tenho dito, o nosso problema é existencial. Não nos pesa, não nos transforma. A incredulidade está no nosso coração com um verniz da religiosidade. Há ateus celebrando a ceia do Senhor. Ateus. Ateus que desconsideram Deus durante toda a sua semana. Que desconsideram Deus nas suas decisões. Deus não existe para eles. Mas estão celebrando a ceia do Senhor. Como é que pode? Se esse é o nosso caso, há espaço para a bondade de Deus que diz, aqui veja, eu consigo comprovar. Mas Jesus também não responde da maneira como ele quer, assim como Maria Madalena. Ele diz, olha, você precisa crer. Não seja um incrédulo, há uma exortação, mas seja um crente. Maria, não me detenha. Tomé, creia. Discípulos, vão. O Senhor é trazido aqui à tona. Maria Madalena diz, eu vi o Senhor. Os discípulos se alegraram em ver o Senhor. Disseram a Tomé, vimos o Senhor. Tomé diz, Senhor meu. A questão é, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Tomé está percebendo isso. E está dizendo finalmente, lembra que Jesus falou para Maria Madalena, estou indo para o meu Deus e o Deus de vocês. Agora Tomé está entrando no grupo e dizendo, Senhor meu e Deus é meu também. Agora eu entendo. Precisa amadurecer a sua fé. Mas entrou no grupo. Embora precisa de maturidade. Perceba que há 3 ordens aqui. A ordem que Deus, em Cristo Jesus, dá para Maria, no versículo 17, é: vá até os meus irmãos e diga a eles. Pegou a ordem? A ordem que Deus, em Cristo Jesus, dá aos discípulos está no versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E a ordem que Deus dá em Cristo Jesus para Tomé é: não seja incrédulo, versículo 27, mas seja crente. Vai e conte aos meus irmãos, eu vos envio, sejam crentes. Perceba que em meio ao suprir das nossas necessidades existenciais, existem ordens. Isso é uma teologia equilibrada que a ressurreição nos ensina. A ressurreição vem para suprir nossas necessidades. Ao passo que a ressurreição nos dá um peso de responsabilidade. Eu posso olhar para a ressurreição das 2 maneiras. Faça esse exercício comigo. Você está cansado? Seu corpo está cansado? Como é que a ressurreição veio ao teu encontro e te dá consolo? Lembrando que você vai receber um corpo que não cansa. E aí você é consolado. Mas qual o peso da responsabilidade hoje? Você vai receber um corpo que não cansa, mas até lá, com esse corpo que cansa, você tem que servir ao Senhor. Você tem que se dedicar ao Senhor. E uma coisa se conecta à outra. Eu sirvo aqui nas minhas limitações porque logo não terei limitações. Mas parece que é o contrário, nós nos acomodamos pelo suprimento. Então, se eu vou receber, enquanto eu estou cansando, não vou servir. Pense por outro lado, você tem lutado contra pecados. Muitas tentações, muitas dificuldades.
Como é que a ressurreição vem ao teu encontro? Dizendo, você receberá um corpo que não será mais tentado, que não poderá mais pecar. Glória a Deus. Então, qual o resultado de responsabilidade para mim hoje? Devo viver como se já tivesse esse corpo, buscando essa santificação, mesmo nesse corpo que peca, mesmo nesse corpo que cai. Você tem chorado, você tem se entristecido por não ter aquilo que você queria ter. Por muitas vezes ter que lidar com situações que você não consegue resolver. Sua mente não sabe para onde escapar. E muitas vezes escapa para o futuro, ficando ansiosa, ou para o passado, ficando depressiva. Como é que a ressurreição vem ao teu encontro? Essa mente cansada será transformada e será recolocada em uma mente perfeita, sem angústias. Esses problemas insolúveis serão solucionados por Jesus Cristo no final dos tempos. E a responsabilidade que pesa sobre mim hoje é tentar viver como se isso já fosse uma realidade. É um tipo de teatro mesmo. É viver como se já fôssemos. Viva como se já fosse ressurreto, busque viver. Uma ordem aqui, um imperativo, resumindo todos os outros, seria: viva a ressurreição. Não só creia na ressurreição. Viva a ressurreição. Se eu fosse outro pastor, eu ia dizer para todo mundo falar bem alto: viva a ressurreição. Mas não vou falar. Viva a ressurreição. Não só creia. Viva. Que ela possa fazer diferença na sua vida, na sua existência, nas suas angústias. Se um dia você puder, leia um livro chamado Morte por Amor. Nesse livro, Morte por Amor, Mark Driscoll, ele mostra como a morte e a ressurreição de Jesus atinge cada uma das necessidades que nós temos. Uma pessoa que foi estuprada, a morte e a ressurreição de Cristo atinge sua necessidade. Uma mulher que foi traída, a morte e a ressurreição de Cristo atinge. Então são como cartas que Cristo está enviando para essas pessoas, mostrando como elas podem crer e serem transformadas por meio do poder da ressurreição. Há uma música, Projeto Sola, chamada Lázaro, que diz assim, pensando na ressurreição: quem vai me ouvir quando eu gritar, sem nenhum som fazer? Quando em minha boca não houver nenhuma palavra sequer, quem pode entender o escorrer das minhas lágrimas? Quem vai enxergar em meu ser o que não mostro para mais ninguém? Quem pode me quebrar e depois me refazer quando em meu túmulo me perder? De quem é a voz que me chama de volta? Quem, senão você, vai me chamar, da morte me tirar e me levar de volta a ser o que eu nunca fui? Luz que vence a minha escuridão, para a vida me levar. A quem tenho eu, senão você? O amor que veio em graça e verdade. Mesma voz que chamou Lázaro de volta é a voz que nos chamará. E já está chamando hoje. Baixa a tua cabeça agora e pede a Deus direção. Pense se Ele tem te chamado para a salvação, que você entregue sua vida a Ele. Pense que Ele está te chamando para a santificação, você que é crente, um crente aventureiro, um crente medroso. Ele tem te chamado a uma dedicação. Pense, você que realmente está suprido no amor dele, mas que você precisa de mais. Você precisa vivenciar mais o poder da ressurreição. Senhor, nós te agradecemos. Que cada um dos grupos que reagirá à tua palavra possa reagir de maneira proveitosa. Que teu Espírito venha a nós aplicando o peso existencial da ressurreição em nossas vidas. Que não seja apenas um post de Instagram, não seja apenas uma fala, um clichê, mas que vivamos a ressurreição, que ela tenha peso nas nossas decisões. Vivamos como ressuscitados, que tenha peso sobre a nossa luta contra o pecado, que vivamos como ressuscitados, que tenha peso sobre o domínio de nossas emoções, que vivamos como ressuscitados. E quando não houver mais escapatória, como um túmulo fechado, paz de terra jogada sobre nós, que lembremos que há alguém que pode nos tirar do túmulo, que pode nos trazer da cova, Jesus Cristo, morto e ressurreto. Nele confiamos, Senhor. Nele confiamos, em nome de Jesus.